Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História e nessa nossa aula de agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns elementos referentes ao processo de colonização, né? Esse é um processo que está relacionado ali com os séculos 14, 15, 14 não, é século 15, 16, que é quando nós temos as nações europeias desbravando o mundo na perspectiva deles, né? E teremos aqui esses elementos marcantes da colonização, que é a dominação, certo? Bom, o que a gente vai ver especificamente nessa nossa aula de hoje? Nós falaremos sobre o início da colonização espanhola aqui no continente americano, certo? Bom, por que a gente vai ter Portugal e Espanha sendo os dois principais países, os dois principais estados modernos desse período, sendo os principais colonizadores do continente americano? Tem que ter algum motivo. O motivo principal que a gente vai encontrar é a unificação precoce desses dois países, dessas duas nações ibéricas, né? Nós temos Portugal tendo uma unificação muito cedo, a Espanha já tem um processo também bem desenvolvido no século XV, se concretiza no século XVI, tá? E isso é um fator muito importante. Por quê? Pensa comigo, para que vários navios viessem no século XV da Europa para o Brasil, ou da Europa para a América de uma maneira geral, despendia muito gasto. E você precisa, portanto, de agentes que possibilitem esse fato acontecer. Então você precisa ter um Estado centralizado, você precisa ter um rei determinando as diretrizes políticas, jurídicas, econômicas. Você precisa de grana. Quem tem que ter grana? A burguesia. Você precisa lembrar que no século XIV nós temos um processo de crise muito forte, a famosa crise do século XIV, lá no finalzinho da Idade Média, marcada pela peste negra, pela fome e pela Guerra dos 100 Anos, né, que se inicia ali e só acaba em 1453. Então, a burguesia se manteve poderosa, tinha condições financeiras, então essa burguesia que se fortaleceu vai poder financiar esse processo de expansão marítima. E chegando no século XVI, a partir do período ali da Contra-Reforma, nós também temos um interesse muito grande da Igreja Católica na colonização, na dominação de novos territórios, com um interesse muito específico, que é levar o cristianismo para essas regiões. Não apenas com uma ideia de salvação de novas pessoas convertidas, mas também com uma ideia de aumentar o seu poder, de aumentar as suas riquezas, certo? Esses países que estão se fortalecendo, né? Por que então Portugal e Espanha são os principais? Por causa da sua unificação, eles têm uma unificação precoce, eles têm uma burguesia forte e têm um grande apoio da Igreja Católica. Basta você lembrar, quem que assina, quem elabora o tratado conhecido como Tratado de Tordesilhas de 1494? A Igreja Católica? O Papa elabora o documento, os países, os reis desses países, eles assinam, para você perceber a importância que a Igreja Católica tinha e também o vínculo existente entre a Igreja Católica e Espanha e Portugal. Professor, mas e por que a Inglaterra e a França, que são sempre países muito comentados, que têm um desenvolvimento bastante importante nesse período, não vêm tão cedo para a América quanto essas duas nações ibéricas? Porque elas estavam envolvidas em um conflito, está aqui para vocês, chamado de Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos ela vai acontecer por 116, 117 anos, é chamada de Guerra dos 100 Anos apenas como uma ideia para te dar de que foi um conflito extremamente duradouro, né? E ela acaba em 1453, e inclusive quando acaba a Guerra dos 100 Anos, nós temos também um marco da história, que é a divisão ali do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Professor, mas eu ouvi falar que é por causa da tomada de Constantinopla. Pois é, são os dois eventos que acontecem nesse mesmo ano e aí os historiadores estabelecem esse marco. Graças a esse evento da Guerra dos 100 Anos, França e Inglaterra não tinham condições de desbravarem os mares, desbravarem o Oceano Atlântico. Não tinha como isso acontecer. Eles precisavam colocar ordem dentro do seu país. E aí a França vai se desenvolvendo, a Inglaterra também, até que chegamos no século XVII, a Inglaterra está com muito poder, com Elizabeth I, a França com Luís XIV, o Rei Sol,
né, um grande exemplo que nós temos do absolutismo, aí as coisas se alteram. Porém, a gente precisa entender uma motivação econômica que fez com que Portugal e Espanha fossem as duas principais potências europeias a colonizar a América, certo? Por trás desses estados existia isso que está aqui para vocês, o chamado mercantilismo. Professor, eu já ouvi falar de mercantilismo, mas eu não sei muito bem a definição dele. Vamos colocar uma definiçãozinha para você aqui, ó. Mercantilismo é o seguinte, ó. Política econômica dos estados europeus. Absolutistas? Não, modernos. Porque por mais que nós tenhamos uma rainha muito forte, como é o caso da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, desde 1215 a Inglaterra já possui uma Carta Magna e uma divisão bicamaral. Ou seja, você tem a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Que por mais que esse rei tenha um poder mais autoritário, ele ainda precisa de certas autorizações que o limitam. Graças aqui depois, ainda do processo da Guerra dos 100 Anos. Mercantilismo, política econômica dos Estados europeus modernos. Facinho de cair isso em prova. Defina o mercantilismo. Aí você vai ter que explicar ali o que é esse troço. Tá, professor, mas e quais as características do mercantilismo? Vamos ver aqui quais são as principais características que a gente vai encontrar dessa política econômica que guiou os estados modernos nesse período que a gente está analisando. Bom, quais são então essas características? Que inclusive já já a gente vai responder uma questãozinha que você vai precisar elencar essas características. Primeira delas, metalismo. O que é metalismo? Aquele teu primo que fica escutando Iron Maiden o fim de semana inteiro? Não, metalismo significa o acúmulo de metais preciosos. Quanto mais metais preciosos um reino tiver, mais rico esse reino vai ser. Simples e objetivo. E aí perceba, um reino, um país, um estado que está se fortalecendo nesse período, pode ter algumas alternativas de atitudes que vão fazer com que esse metal precioso surja no seu território. Que ele fique mais rico, portanto. Quais são? A primeira delas, qual vai ser? Procurar no seu território. Minas de ouro, minas de prata. Outra alternativa, vender algum produto que se torne valioso. Porém, se eles não encontram esse metal precioso dentro do seu terreno, dentro do seu território, ou não tem algo muito valioso para vender, o que é que esses países podem fazer? Buscar isso em outras regiões. E nós chamamos isso de colonialismo. E qual era o título primeiro lá da nossa aula? Colonização. Professor, então você está querendo dizer que Portugal e Espanha vêm para a América para colonizar, para poder enriquecer? É isso aí. É esse o raciocínio que você tem que ter. Colonialismo vem da ideia de uma nação, de um país dominar outro, de preferência que seja mais fraco militarmente, porque fica mais fácil a tua dominação, concorda comigo? E aí, a partir disso, complementar a sua economia interna buscando metal precioso. Ô, professor, mas eu achava que Portugal queria achar outras rotas para chegar às Índias e a Espanha também. É exatamente isso, mas pelo qual motivo? Para eles conhecerem o mar? Não, é para poder ter riquezas. Porque eles queriam comércio de especiarias. E aqui nós chegamos em uma outra característica, que é o chamado monopólio. Vou te ajudar nessa, uma palavrinha para definir monopólio. Exclusividade. Exclusividade. Como assim? Exclusividade. Quando você tem a exclusividade na venda de um produto, você consegue vender esse produto pelo preço que você quiser. Ou quando tem poucos fornecedores de um mesmo produto, esse fornecedor pode ganhar muito dinheiro com isso. Portanto, para quem está vendendo, isso é bom, mas para quem está comprando, não é. Um exemplo. Algum tempo atrás, aconteceu uma crise, a greve dos caminhoneiros. O que aconteceu com o valor da gasolina? Aumentou, chegando em alguns lugares do Brasil o litro a custar R$10. E esses postos de combustível conseguiam vender esses litros a R$10. Por quê? Porque eram poucos. Tinha pouca mercadoria e tinha uma demanda muito grande ao redor. Hoje em dia, se um posto for vender a R$10, dificilmente ele consegue vender. Nem os amigos do dono do posto vão comprar gasolina no posto dele se ele vender a 10 pila. Por que ele pôde fazer isso durante o período da greve?
porque somente esses postos tinham. Eles tinham quase um monopólio. Hoje em dia, monopólio ele é proibido, né? Uma empresa não pode ser a única que comercializa um produto, senão ela pode controlar o mercado e vender pelo preço que bem entender. Certo? E aqui os países queriam monopólio das especiarias. Queriam ser poucos ali os países a vender essas especiarias para poderem lucrar também, assim como os genoveses e os venezianos. Continuando. Colonialismo, metalismo, colonialismo, monopólio. Agora, balança comercial favorável. Balança comercial favorável. O que é isso? Balança comercial favorável é você vender mais do que você comprar, simples. Por que isso é positivo? Porque se você está vendendo bastante, o que está acontecendo? Está entrando bastante metal precioso. A tua balança comercial está favorável, entrou metal precioso para você. Se você está comprando muita coisa, se você está importando muita coisa, um país, a balança comercial não está favorável, porque você está gastando, então está indo para o outro lado. Então os países buscam sempre ter uma balança comercial favorável, e isso é uma prática comum até os dias de hoje. Por último e não menos importante, a gente vai colocar aqui o protecionismo. O que é o tal do protecionismo econômico, galera? É você proteger a sua economia contra economias rivais. De que forma? Colocando impostos. Né? Você blinda a sua economia, buscando fazer com que ela cresça internamente e esses metais preciosos não saiam do seu país. Com isso, você vai conseguir enriquecer. Certo? Dá pra gente colocar mais uma característica, eu espero que esteja aparecendo para vocês aqui embaixo, tá? Que é o chamado intervencionismo. Como o próprio nome já diz, vem de intervenção. Todos esses demais itens anteriores só são possíveis graças ao intervencionismo. É a intervenção direta do Estado na economia. É o Estado, por exemplo, é o governo português falando: somente aquela empresa daquele burguês vai poder comercializar tal produto. E com isso, vai conceder monopólios. Quem que pode criar um imposto? O comerciante, o seu Zé da padaria? Para poder vencer na disputa comercial com o seu vizinho? Não. Quem cria impostos é o governo. Então, isso tudo que a gente tem aqui está atrelado diretamente a uma intervenção estatal na economia. Buscando atender a maioria desses objetivos, Portugal e Espanha se jogam no Oceano Atlântico e vêm comercializar, vêm dominar, vêm colonizar o continente americano. Ok? Conseguiram entender as motivações aqui? Eu acredito que sim, ficou bem específico esses pontos para vocês. Vamos lá, galera. Só para a gente finalizar. Para compreender o processo de colonização da América Espanhola, faz-se necessário retomar o conceito de mercantilismo. Com base nesse conceito histórico, resolva as atividades a seguir. Letra A. Escreva quais eram as nações ibéricas que colonizaram as Américas. Nações ibéricas são países que vivem na Península Ibérica. Portugal e Espanha, pode colocar aí. Que, inclusive, de 1580 a 1640 se uniram, né, em um país só chamado União Ibérica. Letra B. Os princípios gerais do mercantilismo fundamentaram o sistema colonial do século XVI. Quais eram esses princípios? Metalismo, colonialismo, monopólio, balança comercial favorável, protecionismo econômico e intervencionismo. Beleza, galera? Então aqui a gente conseguiu compreender bem o que é o mercantilismo, de que forma isso está relacionado com a colonização e deixei para vocês todos os itens referentes a ele. Beleza? Eu sou o professor Juliano, galera, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!